para ajudar a entender este documento e o que pensa o Banco Central do Brasil e os próximos passos dele, converso agora com o Gil Valbuena, colunista do Money. Gil, muito boa tarde. O Banco Central agiu corretamente neste momento de tanta dúvida? Não dá para se comprometer? Ou o Banco Central deixou ali uma indicação do que vai fazer daqui a 40 dias? Boa tarde. Muito boa tarde, NAC, nossa audiência, que nos presenteia com seu tempo. Como diria o filósofo, só sei que nada sei. Por que essa frase é tão contundente para te responder, Naka? Porque você tinha aqui um mundo totalmente diferente, coisas que você não consegue controlar. Então, antes dos conflitos entre Estados Unidos, Israel e o Irã, nós tínhamos aqui o quê? Uma combinação muito perfeita. Era um real apreciado, o dólar se valorizando, saindo daquele patamar de 6,50, indo para outro patamar. Nós tínhamos o alívio nos preços das commodities, mas com os conflitos geopolíticos isso se tornou basicamente insustentável. Então, nesse cenário aqui, ele não consegue controlar essas variáveis. E aí, Naka, surge esse problema de não entender o que vai ser os preços. Agora, Gil, o Banco Central, ele deixou uma mensagem que foi entendida por parte do mercado como tendo sido menos hawkish do que outros bancos centrais. E aí por quê? Porque, por exemplo, o BCE, o Banco Central Europeu, tem indicado que eventualmente pode até subir o juro, ou seja, dar uma guinada na política monetária diante dos problemas gerados pela guerra. O Brasil está numa situação diferente, a gente tem muito mais gordura e aí, por isso, para o Brasil, de fato, a hipótese de corte ela continua na mesa e não dá para ser descartada porque o nosso juro real ainda é muito elevado? Agora a gente vai falar de inflação dos serviços, né? Inflação de serviços na ela é um calcanhar porque ela é muito aderente à política monetária. E inflação de serviços já vinha sofrendo bastante. Então, nesse cenário, ele tem aqui um problema, que ela é mais sensível à atividade econômica, ela seguia resiliente e era ali a grande questão que muitos falavam que ele deveria ter descido a taxa de juros, mas você não tinha muita clareza na inflação de serviços, né? Você tinha ali os preços, olhando o IPCA reduzindo, mas a inflação de serviços acabou sendo muito sensível. Então, nesse cenário aqui, ele sempre trabalhou com muita parcimônia. Você me perguntou anteriormente, há quase um mês e meio, eu sempre falei para você, olha, 0,25 é o que vai ser por causa da inflação dos serviços, quando se usava dados econométricos. Então, nesse cenário aqui de inflação dos serviços, você tem uma preocupação. Por quê? Porque a gente é muito sensível à inflação dos serviços pela grande questão que eu sempre falo aqui, essa péssima distribuição de renda, esse endividamento das famílias, endividamento das empresas. Então, qualquer sentimento diferente prejudica. Então, mais uma vez, olhando esse intervalo de confiança dos últimos 3 anos, o Brasil tem uma vantagem momentânea comparado a outros países, porque nós estamos agora no movimento de descer juros, enquanto o resto do mundo está numa estratégia de subir juros, caso a inflação permaneça, segundo o estudo do Goldman Sachs, até o 10 de abril, a gente vai ter uma instabilidade muito grande no preço do petróleo, e se o Estreito de Hormuz ficar só com 5% da capacidade, nesse período, nós poderemos ter um barril de petróleo a quase $110. Então, você pode ter uma inflação de curto prazo. Então, por isso que o Brasil tem uma vantagem, que ele vai trabalhar diferente do mundo. Ele vai trabalhar para descer os juros. E, Gil, para o investidor brasileiro ter esse cenário de tanta dúvida, e dúvida essa que gera um comportamento mais cauteloso por parte da autoridade monetária, reforça o cenário de que renda fixa é a palavra? Renda fixa é a palavra, o Tesouro Direto teve ali um movimento diferente para as pessoas físicas, onde o Banco Central teve que fazer uma intervenção. A volatilidade de títulos, alguns títulos dando rentabilidade de 14%, títulos atrelados ao IPCA apresentando uma rentabilidade de 7,80%, mas eu tenho falado, e como você sabe, eu estou em Nova York, falado muito sobre dolarização de patrimônio, olhando duas variáveis, né? Olhando a variável que renda fixa se torna aqui a principal opção, e os investidores quiserem olhar para o mercado de ações, talvez tenham que olhar aqui para os Estados Unidos, principalmente da parte de investimentos alternativos, mas tem a variável mais importante que se a explosão fiscal surgir e a instabilidade política se apresentar no segundo semestre, a gente pode ter uma apreciação do dólar. E essa apreciação do dólar vai viabilizar, por exemplo,
essa dolarização de patrimônio. Com o dólar, como nós presenciamos, a 6,30, eu fiz alguns estudos econométricos aqui, e qualquer volatilidade, qualquer questão do fiscal, a gente pode lembrar do final de 2024, onde nós presenciamos uma fala errática do ministro da Fazenda, onde e uma apresentação de um plano que era um pouco confuso para a sociedade, nós presenciamos o dólar, que a gente falou aqui, indo para 6,30. Então, qualquer coisa que o fiscal exploda, a gente pode ter uma forte apreciação do dólar frente ao real, e aí isso prejudica um pouco a dolarização do patrimônio. Então, esse primeiro semestre, que é a renda fixa, conversando com muitos gestores aqui, e no Brasil também, mas segundo semestre, a volatilidade na política pode ter uma apreciação do dólar versus o real. E aí, já aproveitando que você está na Big Apple, Gil, do Rio de Janeiro, da cidade linda, para outra cidade linda, mas que não tem um céu como o do Rio, o que os gringos estão falando sobre o Brasil? E aí uso como gancho aqui um documento, um report do pessoal do JP Morgan, divulgado hoje, o time de Global Markets liderado aqui no Brasil pela Amy Shayo Sherman, que diz que é uma análise sobre o nosso mercado de renda variável, em que ela exalta o fato extraordinário de que o Brasil está conseguindo atrair recursos, inclusive para a renda variável, num momento como esse de tanta dúvida. O documento chama atenção para esta capacidade de atração, né, do Brasil e dá a indicação ali de que será que o Brasil é um novo porto seguro para pelo menos parte das carteiras em emerging markets? Assim, o Brasil é um porto seguro, Gil? É um porto seguro pelo aspecto de grandes empresas e valuation muito descontado. E quando você faz a conversão, você tem muita atratividade. Aqui vai o seguinte, as oportunidades na renda fixa estão para as grandes empresas, para os grandes traders, está clara do Brasil. A curva de juros, muitos indicam que já perdeu a oportunidade. O que você consegue ganhar são 150 base points nessas notícias que trazem alguma pressão no fiscal, e aí as curvas de juros acabam abrindo e trazendo oportunidades. Mas as grandes oportunidades para você criar valor, gerar riqueza, tá nas ações que estão totalmente descontadas. A gente tem aqui, por exemplo, o Bovespa 175 mil pontos, onde tinha 190, empresas dominantes nos seus mercados, e muitas empresas sendo muito pressionadas no seu fluxo de caixa quando ele tem dívidas. Empresas endividadas em bolsa estão pagando um pênalti muito caro. Nós presenciamos isso nas recuperações judiciais que nós presenciamos nos últimos dias. Então, aonde estão as oportunidades? Está no mercado brasileiro, porque você tem preços descontados. E quando a gente olha o principal indicador que os gringos utilizam para tomar decisão, o MSCI tem uma menor participação histórica, são apenas 2%. Esse é o grande fundo que os investidores aqui utilizam para fazer posições, para criar suas teses, e o Brasil só tem 2% de participação. Então, quando você olha isso, você fala assim, cara, tem muitas oportunidades no Brasil, vamos colocar nosso fluxo de caixa lá, a gente tem aqui uma moeda forte, cada $1 são 5 do Brasil, e a gente vai tentar achar essas empresas dominantes em seus setores. E a gente tem, por exemplo, o índice de Small Caps, que é onde a gente, fazendo uma comparação aqui nos Estados Unidos, é o Russell 300, você consegue achar muitas empresas Small Caps valorizadas que elas sofrem mais nesse ambiente de volatilidade. Então, o gringo está olhando muito isso e olhando essa prioridade no mercado de ações, que tem mais clareza quando comparado à renda fixa no Brasil. Agora, Gil, ainda sobre essa leitura do gringo, a tua leitura é de que é muito mais uma coisa de indicadores ali, os números, os indicadores dos papéis brasileiros, então ele roda ali o modelinho para entender quanto está a precificação de Petrobras, de Vale, de Itaú, de Bradesco, e aí o gringo enxerga uma oportunidade de alocação, também é pelo fato de que a América Latina é uma zona do mundo onde não tem guerra, onde os conflitos são de outra natureza, os riscos são de outra natureza, e hoje parece menos pior ou uma oportunidade diante das tretas que acontecem no restante do mundo. Dá para citar assim, um balanceamento do que é uma coisa racional que sai na planilha do Excel e do que é um feeling de tipo, é uma geografia que pode ser uma oportunidade? Naka, ótima pergunta. É uma super avenida de crescimento falar sobre esse tema, porque você vai usar muitos indicadores. Então, um dos que os gringos gostam muito é o earnings per share, que é a parte de lucro versus dividendos, onde ele olha um pouco isso aqui. É o clássico, né? O preço versus book, que é o PL que a gente fala no Brasil,
onde você tem aqui o preço versus o lucro que você vai ter no indicador. Historicamente, o Brasil opera entre 7 e 8 de tomar decisão de versus lucro. Entende se esse preço está entre 6, 7, 8. Qualquer coisa abaixo de 6, ele fala, pô, tem oportunidade aqui, versus o preço versus lucratividade das empresas. E quando ele olha algo, por exemplo, se torna próximo de 12, ele fala, cara, tá caro. Então, esse é o segundo é o earnings per share. Ele olha, por exemplo, o lucro por cada ação, isso, ele toma uma decisão. Então, ele vai criando modelagens, né? A gente teve, nós tivemos em Colômbia, e a gente ficou estudando muito a modelagem do Warren Buffett, como ele tomava decisão, que é uma outra variável, que é mais o famoso value invest, que ele olha o valor da companhia, margens e endividamento. Então, ele vai combinando, mas ele tem uma decisão muito mais voltada, nós chamamos de valuation, que é o valor intrínseco dessa companhia, do que olhar, por exemplo, quando o gringo ele olha o Brasil pela parte fiscal.